Amanhã tem audiência pública na Lese sobre liberdade religiosa. O palestrante será Alexandre de Jesus dos Prazeres, que é doutorando em Sociologia pela UFS. Ele está aqui com a gente conversa com ele a partir de agora. Bom dia, professor. Bom dia. É uma dúvida que eu tenho e que passo para o senhor para ver se, a partir de então, eu começo a ter um esclarecimento melhor da ótica que eu tenho em relação a essa questão de religião, de Bíblia. Veja só, religião é uma escolha pessoal de cada pessoa e deve ser respeitada, não? Sim, é dever do Estado, né, garantir a liberdade de cada cidadão de praticar sua fé, né, liberdade de consciência também. Apenas nos espaços que são geridos, né, pelo Estado, né, como às vezes escolas públicas, hospitais, tribunais, é que é preciso um certo cuidado para que o Estado não passe a promover religiões em particular, uma vez que na sociedade há uma pluralidade de credos, de crenças e até de indivíduos que não professam nenhum tipo de fé, ateus, agnósticos, né? Então é respeitar esse direito de acreditar em algo, em professar uma fé, ou de não acreditar em nenhum tipo de não ter nenhuma crença religiosa. Uhum. Um detalhe importante, eu venho de tradicional família católica no interior do estado. E sempre que eu frequentava a igreja católica, eu notava uma coisa e cheguei a conversar com meus pais, mas não tive a resposta que eu desejaria naquele momento. É que os fiéis ou seguidores, eles não andam com a Bíblia, eles não estudam a Bíblia, eles não leem a Bíblia diariamente, ao contrário de algumas igrejas tidas, por exemplo, evangélicas e tantas outras. O senhor, que análise faz a esse respeito, professor? Isso se deve, acho que principalmente a algumas razões, às vezes de ênfase, às vezes teológicas, né, de uma tradição cristã para outra. Ambas as tradições são tradições cristãs que possuem a Bíblia como seu texto sagrado, né? Tanto o protestantismo quanto o catolicismo tem na Bíblia o seu texto sagrado. Porém, o protestantismo ele deu ênfase à Bíblia e extrai, né, elementos das suas doutrinas, da sua liturgia a partir dela. O catolicismo acabou dando muito mais ênfase à liturgia, principalmente o sacramento da Eucaristia como centro. A gente entra num templo católico, você observa que a mesa da Eucaristia ela está bem no centro, ela é bem ampla. Isso demonstra a centralidade da Eucaristia no ritual, no rito católico, né? E até por razões históricas, o próprio processo do protestantismo, que a gente diz, não ocorre no século XVI, mas nenhum processo histórico ocorre da noite para o dia, né? Então isso são coisas que começaram a acontecer no século XII, né? Movimentos religiosos que começam a dar uma ênfase num certo retorno a um cristianismo mais próximo da época apostólica. E por isso esse retorno à Bíblia como as fontes, né, as fontes originais da fé cristã, né, e o protestantismo acabou dando muito ênfase a isso, o texto sagrado, enquanto o catolicismo tem como seu texto sagrado, valoriza, mas além do texto sagrado há o magistério da igreja, a tradição, né, também, e todos os outros documentos, a liturgia no centro, né. Creio que até o início da década de 60, dos anos 1960, a Igreja Católica, as missas eram todas rezadas em latim. Aí eu perguntei um dia a um amigo meu, um tanto quanto estudioso, eu disse, por que em latim? Ele disse, não, porque a Igreja Católica não quer que nós, os fiéis, saibamos de tudo, o que significa aquilo que o padre está falando. Então, a Igreja adotou o latim em suas missas. Foi esse mais ou menos o caminho ou não? Eu não sei bem se seria assim, esse bem o caminho. Talvez as razões tenham mais fundamentos históricos mesmo, porque o nosso tipo de catolicismo, né, que é o catolicismo ocidental, porque a gente tem que lembrar também das igrejas orientais, as igrejas ortodoxas, que não há muitas no Brasil, e que adotam, por exemplo, na sua liturgia a língua grega, né? Há muita ênfase em textos da patrística dos pais da igreja, e são textos em grego. Já a tradição ocidental, mais próxima a Roma, e a língua oficial do Império era o latim, né? Isso acabou também influenciando a tradição cristã e acabou entrando na liturgia como se fosse um tipo de língua oficial para a liturgia, um tipo de língua sagrada, vamos dizer assim. Aí, acho que a partir do Concílio Vaticano I, depois o Vaticano II, nesses dois concílios importantes para a Igreja Católica,
se pensou em aproximar mais o sacerdote do povo, de comunicar melhor a mensagem ao povo, e se retirou o uso do latim como língua para as celebrações e se passou a celebrar nas línguas de cada povo, de cada nação, nas línguas vernáculas, né? Uhum. O Brasil é um estado laico, é um país em que segue esse caminho e acredita que vai muito bem, obrigado por aí. É a melhor alternativa? Digamos que há alguns problemas. Eu acho que assim, essa maneira de interpretar a laicidade, ela vai variando de um país para outro, sabe? Por exemplo, se a gente pegar o caso francês, que é um caso que há um tempo desse se tornou, chamou certa atenção porque houve um episódio em Paris de proibição, por exemplo, de uso de símbolos religiosos nas escolas públicas, né? Por exemplo, aí houve algumas adolescentes muçulmanas que usam o véu muçulmano, o hijab, elas se recusaram a retirar o véu, que era um símbolo muito importante da sua tradição islâmica. Então, na França se entendeu laicidade como remoção assim, bem radical dos espaços geridos pelo Estado, né, de qualquer tipo de símbolo religioso. Já o Brasil nem tanto, né? A gente entra em tribunais, você vai encontrar crucifixo, né? Alguém vai dizer, o Estado não é laico, por que o crucifixo ali? E às vezes em entradas de muitas cidades, às vezes imagens de santos, você percebe até pela força da tradição católica no contexto brasileiro, isso é muito forte nos nomes das cidades, imagens de santos católicos em espaços geridos pelo Estado. Às vezes isso vai gerando uma certa discussão, né, sobre até que ponto essa laicidade do Estado está sendo praticada. Uhum. E no outro sentido é entender, o Estado é laico, mas o povo não, né? O povo tem liberdade de praticar a sua fé, né? Então tem que encontrar um meio de manter a laicidade do Estado e respeitar a liberdade de crença dos cidadãos. Sobre essa crença, a gente adota um sistema de crença ou é o sistema de crença que adota a gente, o cidadão? Digamos assim, até algumas décadas, né, era muito comum essa coisa da gente herdar a religião a partir da família. Né? A família tinha essa capacidade de transmitir para as futuras gerações a sua crença religiosa, né? Isso de uns tempos para cá, a gente tem visto isso até nos censos mesmo do IBGE, como isso vem mudando. Às vezes você vem de uma família católica e os filhos já não são mais católicos, ou estão em outras tradições religiosas, ou até eles se declaram como sem religião. Que os sem religiões começaram a aparecer nos censos do IBGE, que não são ateus, né? Uhum. Eles são pessoas que eles possuem algum tipo de crença, sim, mas eles não querem vínculo com religião institucional, né? Uhum. Pertencem a uma religião institucional. Então vem mudando muito isso. Audiência pública amanhã aqui na LESE, e para a gente encerrar nossa entrevista, eu gostaria, o que o senhor vai discutir, qual a sua abordagem principal amanhã para o público que deve comparecer aqui ao auditório da Assembleia Legislativa? Então, a audiência amanhã, né, às 8h30, pelo período da manhã, a ênfase é discutir a decisão recente do STF sobre o acordo entre Brasil e Santa Sé, uhum. E há um ponto polêmico lá sobre ensino religioso confessional em escola pública. A decisão entendeu como constitucional ensino religioso confessional em escola, né, em escola pública. Porém, não obriga. Jogou a responsabilidade para os sistemas de ensino dos estados. Agora é urgente que os estados discutam que tipo de modelo de ensino religioso pretende adotar em suas escolas. Perfeito. Então ficou para cada estado. Então a discussão vai se dar em torno disso, do que tipo de modelo de ensino religioso Sergipe pretende adotar em suas escolas públicas, né?